tudo isso de governo mundial, todos esses projetos foram desenvolvidos por essa intelectualidade. E ele viu isso de perto, né? De certa maneira, ele denunciou também isso, né? Mas ele ficou muito assustado, o Huxley, porque ele achava... O livro Admirável Mundo Novo, ele se passa no ano de 2400, se eu não me engano. E já nos anos 60, ele foi publicado nos anos 30, o Admirável Mundo Novo. Veja, nos anos 60, ele morreu no comecinho dos anos 60, lá no fim dos anos 50, ele começou a perceber que aquilo que ele achava que ia demorar 300 anos, estava acontecendo já. Mas, Briguet, lamento te interromper. Eu lembro de ter lido um livro, O Retorno ao Admirável Mundo Novo, não sei se ele tanto é que ele escreveu esse livro. Ele era assim, ele era um crítico, mas peronomútil. Ele falava de controle populacional também. Ele falava de controle populacional e de governo mundial, não nos moldes da distopia que ele escreveu. Mas ele ainda tinha aquela coisa arraigada de um universo melhor, um povo concentrado. Ou seja, ele era um crítico peronomútil da distopia que ele escreveu. Isso que é curioso. Ele ficou assustado com a velocidade das coisas. Mas ele tinha uma posição ambígua. É por isso que eu quis selecionar cada um dos autores aí e falar especificamente de cada um. No caso do Ray Bradbury, que escreveu Fahrenheit 451, é muito interessante o Ray Bradbury, porque eu acho que nós vivemos hoje o Fahrenheit 451 aqui no Brasil. O que conta a história do Fahrenheit 451? É um tempo em que os livros são proibidos. E que os bombeiros, eles não apagam incêndios, eles provocam incêndios, eles queimam livros. E o que simboliza isso? Queimar livros significa destruir a inteligência humana. E era isso que o Ray Bradbury estava denunciando. O que é o bombeiro que lança chamas? Ele representa a inversão revolucionária da realidade. A inversão completa da realidade. E é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Quer dizer, os tribunais promovem o quê? A injustiça, não é isso? A imprensa, a grande maioria, a grande mídia defende o quê? A censura. E assim por diante. É um negócio distopia que nós isso que você está falando, vivendo uma realidade invertida. Quer dizer, o traficante de drogas, perigosíssimo, o cara que é assassino, o cara que é perigoso, um sujeito perigoso para a sociedade, ele é libertado. E o sujeito que estava lá com um estilingue e com 6 bolinhas de gude, ele é considerado um assassino. Vocês estão entendendo? O cara que vai abolir o Estado de Direito. O sujeito que criou, que arquitetou, que moldou o pior escândalo de corrupção da história é libertado, é descondenado, né? E a moça que foi lá e pichou com batom aquela estátua horrível da STF, aliás, uma estátua horrível do STF, né? Ela é condenada a 18 anos de prisão. Sim. Então, é a inversão completa da realidade. Isso nós vemos no livro do Ray Bradbury. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o Ray Bradbury se inspirou na situação da União Soviética, nos anos 30, em que havia essa inversão revolucionária da realidade. Os nazistas, literalmente, sem metáfora nenhuma, queimaram livros também, né? Queimaram livros também. Quem são os literalmente, nazistas? sem metáfora, queimaram Qual era o nome completo do partido, né, do Bigodinho? Eu não vou falar nem o nome, porque Nacional Socialista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Dos trabalhadores alemães. Sim. Ou seja, era um regime revolucionário. Era um regime revolucionário, que promovia a inversão revolucionária. E isso é uma coisa que eu queria trazer, até para aproveitar, a gente está encaminhando para o final aqui da entrevista com o Briguet, e eu queria trazer algo que é pauta também do programa, a gente
a gente criou esse hábito de trazer isso como uma pauta. E eu queria ouvir do Briguet primeiro, já aproveitar fazendo aqui uma última pergunta para ele. Briguet, você já se deparou com a obra do Lord Acton, a Revolução Francesa em 22 lições? É uma obra da LVM. Uma obra da LVM. Você tem 22 aulas, palestras ministradas em Cambridge pelo gigante liberal John Emmerich Edward Dalberg Acton, mais conhecido como Lord Acton. E ele traz... Foi lançado agora? Oi? Foi lançado agora? É um dos lançamentos da LVM. Eu não sei se é muito recente, mas a gente tem aqui... a gente está relançando aqui para vocês. E é muito legal, porque ele traz aqui os capítulos, né, com base nessas aulas, os arautos da Revolução, a influência da América, a convocação dos Estados Gerais, fala da queda da Bastilha, fala sobre os debates constitucionais, marcha para Versalhes. E tem o que eu queria pegar... LVM que eu quero, esse aí me interessa. E eu queria pegar essa última... e aproveitar a nossa proposta aqui da LVM para fazer essa última pergunta derradeira para o Briguet. A gente tem uma missão, Briguet, que é tirar esse espírito romântico do conceito revolucionário, do conceito do que é revolução. Eu percebo isso porque, desde criança, a minha memória afetiva, os signos que eu incorporei, demorou muito para eu entender que revolução é sangue, morte, caos, destruição, quebra de paradigma, e que, na verdade, a gente tem o espírito revolucionário presente na maioria das pessoas hoje, com uma ideia estúpida e completamente rasteira de que não gera cisânia social e não gera caos. Mas sim, é uma pergunta isso. A mentalidade, Marco, uma excelente pergunta. A mentalidade revolucionária é um dos problemas centrais da nossa época. Em que consiste a mentalidade revolucionária? Consiste na crença de que é possível promover uma mudança radical na sociedade e na própria natureza humana, desde que se faça a concentração de poder nas mãos de determinado grupo. Isso, basicamente, é a definição de mentalidade revolucionária do professor Olavo. Isso é catastrófico, porque a mentalidade revolucionária, ela também faz uma inversão. A primeira das inversões que a mentalidade revolucionária promove é a inversão temporal, ou seja, todo tipo de crime pode ser cometido em nome de um projeto futuro que nunca se realiza. Então, e a mentalidade revolucionária ela está impregnada em nosso tempo. Nós fomos formados por essa mentalidade revolucionária. Tá? Nós fomos formados por ela. Todos os dias eu tento isso, porque eu já fui militante de esquerda, eu já fui comunista, eu já fui sindicalista, eu já passei por tudo isso. Eu fui formado dentro da mentalidade revolucionária, tá? E é realmente um dos grandes desafios do nosso tempo, é combater, né, a mentalidade revolucionária em todos os aspectos da vida, porque a mentalidade revolucionária, ela tem um aspecto que é terrível, que é um aspecto totalizante. A mentalidade revolucionária pretende abarcar todos os aspectos da vida humana, todos os detalhes da vida, inclusive a sua vida pessoal, né? Eles querem interferir até na sua vida pessoal, nas suas escolhas pessoais, né? Em tudo aquilo que você, em toda a sua realidade, inclusive no seu cotidiano, na sua família, né? No seu ambiente de trabalho. A mentalidade revolucionária é isso, ela é totalizante, ela pretende abarcar todos os aspectos da realidade. E isso é terrível e nós precisamos combater. Em relação à Revolução Francesa, né, a gente precisa combater a ideia de que a Revolução Francesa foi o início
um marco do progresso da nossa época, né? O início das conquistas humanas e tudo mais. Na verdade, o primeiro genocídio moderno, ele foi feito na Revolução Francesa, nos anos de 1793 e 1794, na Guerra da Vendéia. Na Guerra da Vendéia, quando 300 mil cristãos foram massacrados pelas tropas revolucionárias jacobinas. 1793 e 1794. Foi o primeiro grande genocídio moderno. E que levou, é um genocídio que produziu outros genocídios. Para vocês terem uma ideia, só durante o período do terror, 40 mil pessoas foram guilhotinadas em Paris. 40 mil pessoas foram guilhotinadas. Em julgamentos sumários. Né? Quer dizer, é o início dos problemas de tudo isso que nós estamos vivendo até hoje. Mas nem a tripartição dos poderes, a separação de Estado e igrejas, acho que não sobra nada. Eu queria, assim, sintetizar o perigo que a mentalidade revolucionária representa, eu queria aqui mencionar duas obras. Uma é um texto, na verdade, pode ser dito um ensaio do Lev Trotsky, do Leon Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa, que é intitulado A Moral Deles e a Nossa. Nesse livro, nesse pequeno ensaio, o Trotsky diz o seguinte, basicamente o seguinte, olha, tudo aquilo que contribui para o sucesso final da Revolução é moralmente legítimo. E quando ele diz tudo, ele quer dizer tudo. Ele quer dizer assassinato, ele quer dizer tortura, ele quer dizer massacre, ele quer dizer tudo. Entende? Em nome da utopia, o inferno. O que eu digo no meu livro, né? Agora eu vou fazer o merchan, viu, Daniel? No livro Mínimo sobre Distopias, no livro Mínimo sobre Distopias, o que eu digo? Eu digo que a distopia é a utopia que chegou ao poder. Perfeito. E aqui eu queria encerrar esse comentário, só concluir esse comentário, com uma frase do Karl Marx, do ano de 1845. 3 anos antes dele escrever o Manifesto Comunista, ele escreveu um pequeno texto, um opúsculo, né, como se dizer, chamado Teses sobre Feuerbach. Feuerbach era um filósofo alemão, com que ele teve uma polêmica e tudo mais. A última tese sobre Feuerbach, eu cito de memória, mas é algo assim. Até o momento, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. De agora em diante, eles precisam transformá-lo. Parece uma frase inocente, não é verdade, meus amigos? Parece uma frase inocente, né? Mas não é. Essa frase, ela coloca a realidade num patamar inferior àquele que é o patamar da transformação. Ou seja, a transformação é mais importante que a realidade. Vocês estão entendendo isso? A transformação, a mudança radical é mais importante do que a realidade. Isso tem consequências terríveis. Isso que levou aos grandes genocídios. A mais terrível delas é a Revolução Russa, que transformou a realidade para algo tão ruim ou pior quanto era o czarismo. A questão é essa. 20 milhões de mortes. Adriles, eu vou te dar um dado sobre a Revolução Russa. Aliás, eu vou publicar, viu, Daniel? Agora, eu estou terminando o mínimo sobre a Revolução Russa. Boa, ótimo. Vou publicar o mínimo sobre a Revolução. Eu vou te dar um dado, Adriles. Apenas em alguns meses do ano de 1918, a Tcheca, que é a precursora da KGB, né, a polícia secreta comunista, ela matou mais gente, ela ordenou mais fuzilamentos do que o regime czarista em 100 anos. 100 anos. Se você somar todas as penas capitais do regime czarista, em 100 anos,
você tem só aquilo que o Dzerzhinsky matou nesses poucos meses de 1918, é o dobro. E com um princípio cruel. É importante dizer o tipo de matança que era. Eles mataram a família do czar, seja eles tiranos ou não, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, crianças, assim, toda a dinastia. Toda a família foi executada. Em 17 de julho... Em 17 de julho de 1918. Exatamente. Todos eles foram executados. As crianças foram executadas. Então, é isso. Se você parte disso, né? A Revolução Francesa também teve episódios semelhantes. Sim. Toda a matança da família real e tudo mais. Eu queria, Briguet, a gente tem uma aula com você aqui, achei fantástico, acho maravilhoso, e a nossa audiência fica encantada com a sua bagagem cultural e de conteúdo que muita gente precisa, né? Eu vejo muito a importância dessas obras, inclusive dessas obras da SEDET, né? O mínimo sobre vários assuntos relevantes, né? Então você tem libertarianismo, feminismo, e eu queria... Anarcocapitalismo do meu amigo Cogos. Anarcocapitalismo do Cogos. Eu queria perguntar para você, para o pessoal encontrar a sua obra, onde que eles encontram, onde que eles acham, tem alguma promoção, tem algum desconto, e onde que eles podem te achar também, Briguet? Nas minhas redes, né? Olha, pessoal, eu acho que vocês podem ir existe uma livraria O Mínimo, tá? Se você for lá na internet, tem a livraria O Mínimo. Então, vocês podem encontrar aí o meu livro, a livraria O Mínimo, e também nos sites do SEDET você pode encontrar os meus outros livros. O meu outro livro, que é o Nossa Senhora dos Ateus, que é o meu livro de crônicas. Inclusive, o Adrilho esteve lá no meu lançamento, foi em 2020, né? Então, meu livro de crônicas, que também vocês podem encontrar aí nos sites do SEDET, tá bom? E nas minhas redes, tem meu Instagram, que é o @paulobriguet, né? E você também pode me acompanhar na Gazeta do Povo, em que eu tenho um programa de vídeos chamado Briguet Sem Medo, o BSM sobrevive, é o Briguet Sem Medo, que vai ao ar sempre às quintas, aliás, quinta, hoje teve um vídeo novo, intitulado Zé Dirceu está rindo da nossa cara. Esse é o vídeo de hoje. Aos domingos também, meu vídeo do Briguet Sem Medo. E na Gazeta do Povo, na segundas, quartas e domingos, eu publico também uma crônica na Gazeta do Povo. Aí estamos lá com um bom time, né? Tem gente muito boa lá comigo, do meu lado. Meu pai dizia, ele dizia uma frase muito jocosa. Meu pai também era cronista, sabe? Aí ele dizia uma frase muito jocosa: junte-te aos bons e serás confundido. É o que eu fiz lá na Gazeta do Povo. Eu me juntei ao Lacombe, ao Guzzo, ao Constantino, entendeu? Ao Roberto Mota, né? Então eu estou lá no meio, aí o pessoal pode ler as minhas crônicas também. Eu estou muito, assim, sinto muito orgulho, né? Sinto muita honra em participar lá desse time de craques da Gazeta do Povo. E como eu também me sinto honrado em estar aqui com vocês hoje no Fio Diário, vocês estão fazendo um trabalho excelente aqui, Marco. Muito obrigado, viu? Senti falta da pergunta da Duda. Ela tinha alguma coisa para perguntar? Não sei se o tempo está escasso. Temos tempo? Vamos lá, podemos fazer uma para encerrar, Duda? Vamos lá. Eu fico muito curiosa, sempre que a gente tem contato com o pessoal do Brasil Sem Medo, a gente fala muito do professor Olavo, né? E eu acho que as análises do professor Olavo fazem muita falta, porque faz quanto tempo que ele faleceu, Paulo? 4 anos? Não, parece muito tempo, né? Mas não é tanto tempo assim. Ele faleceu no dia 24 de janeiro de 1922. De 2022. De 24 de janeiro de 2022. Dia então, tá de próximo São Francisco, de fazer 3 anos. Dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas e escritores. Olha só que legal. E aí a gente sente muita falta da forma como ele analisava as coisas, com
tanto da parte séria, do tom irônico, da parte revoltada dele, com muitos palavrões e tudo mais. E eu queria saber de você, que era uma pessoa muito próxima do Olavo, o que você acha que ele teria para dizer para a gente num momento que nem esse que a gente se encontra? Ele teria a dizer para vocês o que ele sempre dizia, uma frase do Paulo Mercadante: não parar, não precipitar e não retroceder. É isso que ele diria para vocês hoje. Lembrando que essa frase aí continua, essa frase dele, geralmente todo mundo cita, porque ela é bem emblemática e curtinha assim, mas a continuação da frase é a seguinte: lembrando que precipitar é retroceder. Perfeito, perfeito. Muito bom. Lembrando que precipitar é retroceder, quer dizer, é o trabalho cultural que nós precisamos fazer. Isso aqui que nós estamos fazendo. Ontem à noite eu me reuni aqui em Londrina com um grupo de pessoas para discutir o quê? As decisões do STF, né? O que está acontecendo com o nosso país, né? O que está acontecendo, qual é a origem disso tudo? Que o Olavo apontou a origem disso tudo. Ele falou, vocês sabem quando é que esse STF que está no poder hoje, está tomado pela esquerda, você sabe quando é que começou isso? Começou lá nos anos 60, quando os comunistas começaram a infiltrar e a tomar espaços nos centros acadêmicos de direito. Nos centros acadêmicos, eles começaram lá atrás. E hoje, aqueles militantes lá de trás dos anos 60, 70, eles mandam no país. Você está entendendo? Então, começou por onde? Por pequenos grupos. Por pequenas ações que vão se somando, né? Só que precisa ter paciência, né? E daí, não precipitar, né, Daniel? Não precipitar.